Uma das perguntas que eu mais costumo receber, e que eu também me perguntei muito depois que eu passei por uma situação de abuso narcisista, é: os narcisistas sabem o que fazem? Eles têm consciência da manipulação e do sofrimento que eles causam nas pessoas? Eu decidi gravar esse vídeo para responder essa questão. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se agora e aperte o sininho. Isso ajuda a divulgar o canal e assim você receberá nossos novos vídeos. Para quem não me conhece, meu nome é Valentina Devipud, eu sou terapeuta e criadora do canal Intimidade Sublime. Então, narcisistas sabem o que fazem? Quando uma pessoa que passou por um processo de abuso narcisista começa a conhecer as teorias, as descrições dos comportamentos narcisistas, isso costuma causar uma sensação de estranhamento muito grande. De um lado, entender como eles funcionam gera um grande alívio. Você pode ter uma sensação de lucidez, onde tudo de repente fica claro. Você começa a conseguir enxergar o que eles fazem, o que eles fizeram com você. E isso ajuda a diminuir a sensação de névoa mental e de confusão que essas relações produzem. Depois de ver como são os padrões de comportamento dos narcisistas, você não tem mais como deixar de ver que isso acontece. Então você começa a reconhecê-los por toda parte e começa a se perguntar por que você não conseguia ver antes. Agora que você sabe, você pode começar a achar que algumas coisas que eles faziam, que antes eram capazes de te confundir, de te dominar, agora parecem infantis ou umas atitudes adolescentes. Eles deixam de ter tanto poder sobre você. Por outro lado, né, você tem essa questão da lucidez e da saída da confusão e da nuvem mental, mas de outro lado, conseguir entender, enxergar esses padrões também provoca uma grande dor. Há uma parte da sua identidade que é afetada por essas relações. É como se eles roubassem uma parte de você, é uma parte do seu coração, da sua alma. Essa separação, ela pode gerar sentimentos muito profundos de traição, de depressão, de tristeza ou mesmo pensamentos suicidas. É como se houvesse duas partes de você. Uma que pensa, que reconhece o que te aconteceu e que sente alívio por começar a entender, e outra que fica destroçada com essa descoberta. Ver que aquela relação que para você era tão intensa e tão especial, uma relação na qual você pode ter investido anos da sua vida, ver que isso só era verdadeiro do seu lado é muito difícil, né? Dar-se conta de toda a destruição, de sofrimento que essa relação te causou, pensar que isso pode ter sido intencional é muito difícil. Então você pode ficar ruminando por muito tempo, pensando sobre o que te aconteceu. E uma das perguntas que as pessoas costumam se fazer é se é possível que ele soubesse o que ele estava fazendo. Uma das coisas mais difíceis de se conseguir aceitar é que sim, eles sabem o que fazem. Narcisistas conseguem diferenciar o certo e o errado. O fato de uma pessoa narcisista tentar esconder uma traição, por exemplo, mostra que ela sabe muito bem que isso está errado. Ela sabe que age em função dos interesses próprios. O que acontece é que o narcisista não se importa com o que acontece com os outros. Eles não são capazes de sentir empatia. Eles estão em busca da própria satisfação. O que acontece com as pessoas que estão ao redor é visto com um efeito colateral. Pense na diferença que existe entre um erro e uma decisão. Todo mundo pode errar, mas quando alguém erra, o que se espera é que essa pessoa se desculpe verdadeiramente por isso, que não volte a fazer a mesma coisa. Mas quando uma pessoa toma uma decisão, isso é diferente. Ela sabe que o que ela vai fazer pode prejudicar os outros, que ela pode te fazer sofrer. E não se importa com isso. Uma pessoa narcisista tende a não se responsabilizar pelo que ela fez e ainda a dizer que a culpa é sua. Eventualmente, alguns tipos de narcisistas podem chegar a sentir alguma culpa, mas essa culpa costuma durar pouco tempo. Rapidamente, eles projetam a culpa no outro e tentam responsabilizá-lo pelo que eles fizeram. Então, eles podem dizer: olha o que você me fez fazer, ou mas se você não tivesse me provocado, ou se você fosse assim, ou assado, ou se você fosse como você era, então eu faria diferente. Então, essas são frases muito comuns em situações de abuso narcisista, e quando você pode estar vivendo isso, você pode ficar realmente se perguntando se você mereceu aquilo, se você fez alguma coisa para aquilo acontecer. Então é muito difícil ver que aquela ação, por causa do gaslight, é muito difícil ver que aquela ação é uma projeção, que aquela ação é do outro e que ele está projetando sobre você. E você tende a assumir e se responsabilizar por uma ação do outro.
Quanto mais jovem for uma pessoa, mais difícil vai ser para ela lidar com isso, com o gaslighting e com a manipulação. Pessoas que tiveram pais narcisistas podem passar a vida se culpando pelo abuso, achando que a culpa é delas, que elas é que não são suficientemente boas para serem amadas, porque acreditar nisso às vezes pode ser menos doloroso do que ver que os pais a fizeram sofrer intencionalmente. Perder a crença no outro pode ser mais difícil do que perder a crença em si mesmo. Mas eles sabem o grau de destruição e de sofrimento que eles causam nas outras pessoas? Essa resposta não é tão simples porque nem todos os narcisistas são iguais. É importante distinguir que, dependendo do perfil, a dor que eles provocam nos outros pode ser mais ou menos intencional. Então, narcisistas têm uma gradação em termos de gravidade, é como um contínuo. E quanto mais próxima essa pessoa estiver de um comportamento psicopático, quanto mais maligno for o narcisista, maior a probabilidade de que haja uma intenção clara em te fazer sofrer, porque ele pode ter prazer com isso. Um narcisista grandioso, por exemplo, pode passar por cima de você para satisfazer os próprios interesses, enquanto um narcisista maligno pode te fazer sofrer para sentir prazer. Por quê? Porque eles gostam de dominar e de exercer controle sobre os outros. E o seu sofrimento é a prova do poder que eles têm. Nesses casos, eles podem usar práticas de controle coercitivo para conseguir dominar a outra pessoa. O nível de consciência que eles podem ter varia dependendo do tipo de narcisismo e também pode variar dependendo do momento em que está a relação. No momento do bombardeio amoroso, por exemplo, narcisistas tendem a preservar e a idealizar os parceiros atuais. Os antigos é que se tornam pessoas horríveis, loucas. No decorrer da relação, quando eles têm um ataque de raiva, por exemplo, eles podem perder o autocontrole e destruir sem pensar. Nas fases seguintes, quando começa a desvalorização e o descarte, o desprezo que eles sentem e o sentimento que eles provocam no parceiro são cada vez mais claros. Como eu disse, se o narcisista te trai com outra pessoa, ele sabe muito bem que você vai sofrer se você descobrir isso. Só que isso para ele não importa. O que importa é que ele está fazendo o que ele quer. Ele pode ainda no começo esconder uma traição, mas no processo de desvalorização, chega um ponto onde ele passa a exibir a traição, triangulando esse relacionamento. Esses ciclos de dor e prazer que acontecem nessas relações é o que gera o vínculo traumático, que faz com que seja cada vez mais difícil conseguir sair dela. O que é traumático é que o narcisista se converte ao mesmo tempo na fonte do seu sofrimento e na fonte de alívio para esse sofrimento. Ele se torna a fonte de alívio para o sofrimento que ele mesmo causa. Quando ele te vê sofrer, isso lhe dá garantias sobre o poder que ele tem sobre você. Que você se importa com ele, que ele é importante para você. Então, o seu sofrimento é uma fonte de suplemento narcísico para ele. É por isso que os narcisistas ficam tão satisfeitos quando, depois de uma briga e de descarregarem todas as suas frustrações em você, quando você está arrasada, arrasado ou arrasade, eles correm para te abraçar enquanto você chora. Então, eles vão te consolar da dor que eles mesmos causaram. Esses momentos de dor e prazer intercalados, eles são muito importantes nessa relação, porque é isso que gera o vínculo traumático que faz com que seja tão difícil conseguir sair dessas relações. Esses traumas de traições ou traumas relacionais levam a um processo de dissociação cognitiva. A dissociação cognitiva dificulta que você entenda o que está te acontecendo. Então, quando a gente vive um processo de dissociação cognitiva, é como se houvesse duas dimensões da realidade que correm em paralelo. De um lado estão os fatos, o que ele efetivamente faz, e de outro, as palavras das fantasias, o que ele diz ou o que ele te promete. Então, nesse relacionamento, você acaba se apegando mais às fantasias do que aos fatos, porque isso ameniza a dor que essa relação gera. Só que isso é um auto-engano, porque os fatos são concretos e não existem fantasias que possam transformá-los. Na fase da separação, o grau de sofrimento intencional que o narcisista pode te causar pode depender muito se a separação for um descarte, se ele que escolheu te deixar e partir em busca de novos alvos, ou se foi você que quis sair. Se é você quem quis sair, o nível de abuso pós-separação pode ser muito grande e pode durar muito tempo. E é claramente intencional. Pessoas narcisistas podem ser muito vingativas. Há pessoas, especialmente quem tem filhos com narcisistas, que dizem que depois deles se separarem, eles podem chegar a se arrepender de terem se separado, porque não imaginavam o nível de violência que eles poderiam chegar quando fossem deixados.
Então, muitas vezes eles podem usar os filhos para isso. Por isso é que separar-se de um narcisista é uma decisão muito individual e particular. Somente a própria pessoa pode decidir o que é melhor para ela. O fato é que essa é uma situação sem saída, porque o nível de violência tende sempre a aumentar. Não importa se você continue junto ou se você se separe. Então, mesmo que você permanecesse nessa relação, ela tende a piorar. Estando ainda com uma pessoa narcisista ou depois de você ter se separado, você pode ter essa dúvida. Se o narcisista tem ou não consciência do que faz, porque se você achar que ele fez isso sem querer, que ele não teve a intenção consciente de te fazer sofrer, você pode pensar que talvez ele pudesse mudar, ou ainda que também ele te amasse, ou que ele não tivesse a intenção de te machucar, se a ação dele fosse inconsciente, que talvez ele pudesse mudar, talvez você pudesse perdoá-lo. Talvez você ainda acredite que ainda possa ajudá-lo, ou mesmo que agora que você sabe sobre o narcisismo, você pudesse controlar a situação. Só que se eles não soubessem do que eles fazem, eles não esperariam até sair da festa para te agredir. Eles não te agrediriam a portas fechadas e sorririam com tranquilidade quando uma pessoa de fora chega, mostrando uma imagem totalmente diferente da que você pode ver que é essa pessoa na intimidade. Eles não reagiriam com raiva quando eles são expostos, então sim, eles sabem o que eles fazem. Aceitar isso pode te trazer muita dor, porque é aceitar que todo o mal que ele te causou, em algum grau, foi intencional e que essa pessoa nunca te amou como você pensava, porque simplesmente ele é incapaz de amar o outro. Perceber isso pode alterar toda a tua percepção da realidade. Você pode não saber mais em quem confiar, você pode mudar os seus valores, a sua percepção na humanidade. Ter que reconhecer que existe a maldade, que não existe a justiça, é como se algo fosse revelado, é como se algo fosse desvelado. Há um véu que deixa de existir entre você e a realidade e que pode ser muito difícil conseguir olhar para ela. Se recuperar de uma ou de várias experiências de abuso narcisista é um processo. É um processo que envolve aceitação. Aceitar que eles são assim, que eles não vão mudar. Aceitar os anos de vida que foram dedicados a essa relação. Aceitar as oportunidades que foram perdidas, as perdas emocionais e financeiras que ela te causou. Aceitar e passar pelo luto que todas essas perdas geram. Aceitar e voltar a se reconhecer nesse processo de recuperação física e emocional. Agora pode parecer que não, mas há sim luz no fim desse túnel. Depois de você se recuperar, você pode se tornar uma pessoa mais forte, pode voltar a amar, a desejar, a ser feliz e a ter esperanças na vida, desde uma perspectiva mais realista. Eu espero ter ajudado e até a próxima. Tchau!